Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho que ainda tem uns minutinhos para o nosso horário. Enquanto isso, quem quiser pegar um copinho de água para na hora da vibração ela ser fluida, dá tempo ainda. Boa noite. Muito boa noite para todos. Temos 2 minutinhos ainda. Não sei se o meu som tá claro. Deixa eu ver se eu suspendo aqui mais o som. Para não ficar... Acho que tá no máximo já. Mais um minutinho, a gente já vai dar início ao nosso Evangelho no Lar. No final, nós temos aqui um avisinho do nosso bazar, que vai ocorrer no dia 3 de dezembro, então esperem para saber informações. Tá? Obrigada, Arlete. Mais um minutinho, nós já vamos dar início ao nosso trabalho. Boa noite. Então já são 20 horas. Muito boa noite. Esse é o Evangelho no Lar do Grupo Socorrista Seara da Paz, que ocorre aqui pelo Facebook, todas as quintas-feiras, às 20 horas. Tem alguém aqui para conversar a respeito do Evangelho, certo? Vamos dar início ao nosso trabalho, dando aqui alguns avisos. Os trabalhos da nossa casa são os seguintes: às segundas-feiras, às 20 horas, nós temos pelo Google Meet o curso que é ministrado pela Marina do Livro dos Espíritos. É só você solicitar o link pelo telefone da Seara e aí você pode participar. De quarta-feira, nós temos o PA virtual também pelo Google Meet. Ele ocorre às 14 e às 20 horas. Qualquer pessoa pode participar. Às quintas-feiras, nós temos 2 trabalhos. O passe presencial na Seara, né, que ocorre também às 14 e às 20 horas. Isso é lá na nossa sede mesmo, na nossa nova sede, na Rua Alsácia 359, no Jardim Aeroporto, né? E à noite nós temos aqui, às 20 horas, o Evangelho no Lar. No primeiro e no terceiro sábado do mês, nós temos o passe para os animais. E é às 10 horas da manhã também lá na nossa sede. Leve o seu bichinho, porque é uma graça de ver, é a coisa mais linda ver como eles
se transformam na hora do passe. É muito lindo. E nós temos a nossa ação social, que é formada pelas famílias que atendemos aos sábados, né, ali da comunidade próxima, e atendemos também as gestantes, que entregamos uns enxovaizinhos muito bonitinho, e o nosso curso das gestantes, que foi suspenso em virtude da pandemia, em 2023 vai retornar. Nós vamos fazer um evento no dia 3 de dezembro, das 14 às 20 horas, lá na nossa sede nova, na Rua Alsácia 359. Venha conhecer a nossa nova sede, venha participar da nossa confraternização. O convitinho custa R$ 38,00. Você tem direito a chá, café, docinhos, salgados, várias gostosuras e além de ter um bazar lá para você aproveitar as nossas novidades, as coisas bonitas para o Natal. Vocês sabem que todo evento que a gente faz na Seara, a gente reverte para as nossas obras da ação social e para manter a nossa casa, é revertido em 100%. Então colabore, divulgue, compareça. Caso você não possa comparecer, nos ajude comprando um convitinho, que todo o valor que a gente arrecada é sempre muito bem-vindo para a nossa casa, de uma vez que ela é uma casa viva. Ela trabalha na área espiritual, mas também trabalha na parte material, não é? Então a gente conta com a colaboração de todos. Então vamos lá, vamos serenando os nossos pensamentos, vamos descruzando braços e pernas, vamos nos ligando ao Pai Maior para darmos início a mais um Evangelho no Lar. Vamos saudando assim nosso mentor individual, esse amigo tão querido que nos acompanha e protege. Saudemos a José de Arimateia e Dona Norma, o mentor e a fundadora da Seara da Paz. Saudemos as equipes de higienização, que neste momento é como se Jesus entrasse pela porta da frente da nossa casa, higienizando, limpando, transmutando as energias com toda a sua vibração de amor. Vamos vendo também os nossos irmãos cruzados, junto com Ricardo Coração de Leão, que vai protegendo esses ambientes para o nosso Evangelho no Lar. Saudemos a todos os irmãos benevolentes que vão nos auxiliar aqui nesse Evangelho de hoje. Saudemos a Ismael, guia e protetor do nosso Brasil, e pedimos que ele nos deixe entrar por alguns momentos em seus salões dourados para podermos usufruir de toda esta paz. E assim chegamos à nossa doce mãezinha Maria. De joelhos espiritualmente, vamos colocando nossa cabeça em seu colo e pedindo que ela nos envolva com o seu manto de amor e de luz. E junto com ela, vamos a Jesus, nosso irmão maior, a quem colocamos aos seus pés nesse momento os nossos mais íntimos pedidos. E assim, junto deles, vamos ao Pai, ao Criador, a quem pedimos licença para abrirmos esse trabalho de hoje dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, Pai, mas livrai-nos de todo o mal. Vós que sois o poder, o reino e a glória para todo sempre. Então vamos lá. O capítulo que nós vamos conversar aqui hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 1. Mas é bem interessante que nós voltamos aqui, né, para o começo do Evangelho, que você dê uma lida também na introdução, sabe? É bem interessante. Lá tem algumas informações, tem o prelúdio, as instruções úteis, tem o índice e vem a introdução,
que é interessante da gente dar uma lida sempre. Nós vamos falar aqui hoje do capítulo 1, Não vim destruir a lei. Este capítulo tem as 3 revelações, Moisés, o Cristo e o Espiritismo, a aliança da ciência e da religião, e na instrução dos espíritos tem a nova era. Eu vou conversar com vocês a respeito das revelações. Aqui o trecho bíblico diz o seguinte: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido completamente, até o último J, até o último ponto. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. E aqui vou dar uma lidinha breve, num pedaço. Primeiro falamos de Moisés. A lei de Moisés é composta por 2 partes distintas. A lei de Deus, recebida no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida pelo próprio Moisés. A lei de Deus imutável e a outra apropriada aos costumes. Aqui vamos falar um pouco, ler um trechinho de Jesus. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe sentido. E um trechinho mínimo do Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. Aqui fiz algumas anotações e diz o seguinte: Kardec considerou como revelações divinas na história da humanidade terrena os ensinamentos de Moisés, de Jesus e do Espiritismo. E assim chama de revelação, porque a palavra revelar significa tirar o véu, fazer conhecer, divulgar. Sabemos que em nosso mundo existem as leis sociais e as leis da natureza. As leis sociais são criadas pelos homens para organizar as relações entre as pessoas. Essas leis sofrem alterações periódicas de acordo com o progresso moral e intelectual da humanidade. E isso a gente sabe porque a gente ouve falar de leis de antigamente que a gente fala, nossa, mas que absurdo, né? Então nós evoluímos, graças a Deus. As leis da natureza são aquelas que regem os princípios materiais e espirituais. São leis imutáveis. Elas influenciam na criação de leis sociais à medida que os homens vão transformando o seu lado moral e intelectual. Kardec inicia aqui esse capítulo, no item 1 e 2, ele fala um pouco do Moisés, esclarecendo a existência de 2 partes bem distintas das leis da época. A lei de Deus, né? E a lei civil, disciplinar, criada e estabelecida por Moisés, portanto, uma lei humana necessária naquele tempo para conduzir o povo hebreu, que até então vivia sob o regime de escravidão no Egito. A lei de Deus é eterna e imutável, assim como ele próprio é. O que muda é a percepção e a concepção que temos da lei divina, na medida da evolução da nossa inteligência, da nossa sensibilidade e da nossa moral, certo? Enquanto alma pura, nós não temos essas leis divinas no nosso interior. Depois de encarnados como espírito, essa lei divina está dentro de nós, que se transforma na nossa consciência. A lei humana, ela é sempre variável e por isso se transforma conforme mudam os costumes, mudam-se os hábitos para os povos para as quais elas foram feitas, certo? Uma lei que rege um país no Oriente não tem utilidade alguma aqui. Uma daqui não tem utilidade num outro lugar. Assim, toda mudança realizada pela maioria dos homens de uma nação transforma-se em lei civil, como mostra claramente na história dos povos.
Moisés, como profeta, revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano, Senhor e orientador de todas as coisas. Lembremos que o povo hebreu era exatamente ignorante e incapaz de sentir a menor consideração para qual seu semelhante, entre os quais o único tipo de justiça vigente era o direito do mais forte. Esta ignorância se fazia presente em razão das centenas de anos em que esse povo esteve escravizado sobre o jugo do Egito. Apoiado nisso, Moisés trouxe a ideia do Deus único que ajudava o povo na batalha, dirigia-lhes os destinos, assistia a todos em todas as horas, mas exigia em troca a mais completa fidelidade e obediência, bem como sacrifícios e de acordo com a posse de cada povo. Para conter esse povo, guiá-lo à chamada terra prometida, foi necessário criar a ideia do temor a Deus, por acreditá-lo este ser um Deus vingativo, né? Foi nesse contexto que Moisés lançou as bases da verdadeira fé. Por isso, tirando os 10 mandamentos, todas as leis consideradas mosaicas eram de caráter nacional e temporário. Mesmo que para imprimir autoridade às suas leis, Moisés tinha atribuído essas leis de ordem divina. Assim, nós temos a primeira grande revelação. Nos itens 3 e 4 aqui deste capítulo, nós voltamos lá no começo e lemos o seguinte: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas vim cumprir. Jesus sabia de que ele falaria e ensinaria e ia causar muita agitação nos ânimos daquele tempo e que muitos poderiam considerar que ele tinha poderes sobrenaturais, ou seja, que ele acabaria com as leis naturais. Por isso, o seu cuidado em deixar bem claro que ele não veio destruir a lei, mas sim fazer cumpri-la. Jesus veio nos ensinar que para o cumprimento do verdadeiro dos 10 mandamentos, ou seja, de toda a sua profundidade, era necessário amar ao Pai sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Condensou tudo aquilo nesses 2 ensinamentos muito profundos, né? Era chegada a hora de revelar que Deus era um Pai amoroso, misericordioso e que amar a Deus verdadeiramente não consistia em temê-lo. A fase do temor havia passado. Era preciso amar ao Pai e não temê-lo. Cristo, tomando a antiga lei, aquilo que é eterno e divino, e rejeitando o que era transitório, acrescentou a revelação da vida futura que Moisés não falara. Contrariando as expectativas dos judeus que sonhavam com as delícias do reino terrestre, o Cristo anuncia que o reino dele não era deste mundo e que o reino dos céus existia. Lá existia uma vida de felicidade intensa e duradoura. O reino dos céus não poderia ser tomado de assalto nem à força, como alguns acreditavam, pois para merecê-lo, cada um teria que se edificar, que se transformar moralmente e intimamente. André Luiz, no livro A Evolução dos Mundos, coloca: Moisés instalara o princípio da justiça, coordenando a vida e influenciando-a de fora para dentro. Jesus inaugura na Terra o princípio do amor, a exteriorizar-se do coração de dentro para fora, traçando-lhe uma rota com Deus. Quando as leis humanas promulgadas por Moisés, ou seja, as leis sociais, que são mutáveis, Jesus modificou o seu entendimento profundamente ao ensinar
que a justiça humana deve ser exercida com amor. Por isso, Jesus ensinou: amarás a teu Deus com todo o teu coração e toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o primeiro e grande, o maior mandamento. O segundo, semelhante a estes, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Nestes 2 mandamentos está dependurada toda a lei e os profetas. Com Jesus, então, tivemos a segunda revelação. Podemos observar aqui que essa revelação representa a síntese dos ensinamentos espirituais necessários ao aprimoramento da humanidade, né? Quando Jesus vem revelar a vida eterna, vem revelar outra série de coisas que vinha ele por dizer, tão importantes, que transformaria tudo aquilo que a gente acreditava, tudo que aqueles povos, né, ali acreditavam, que existia uma outra vida, que nós éramos responsáveis por tudo aquilo que fazíamos, desde pensamentos, palavras, atitudes. E se a gente hoje lê aqui, nossa, aquele povo tão endurecido, né, que coisa horrível. Se olhássemos um pouquinho o que nós estamos assistindo aí pelo mundo, a gente continua endurecido. A gente sabe um pouco mais, a gente já tem as revelações e mesmo assim os nossos corações ainda necessitam de um pouco desse amor que o Cristo veio dizer que o Pai Maior sente por nós. Como bons filhos que somos, às vezes somos um pouco teimosinhos, um pouco resistentes, né? Queremos facilidade, não queremos o nosso trabalho tão grande para a nossa transformação. Mas aí, como bons filhos que somos, a gente se volta para dentro e lembra desse Pai que nos dá a vida, a encarnação como um presente. Tantos irmãos necessitam encarnar e estamos nós aqui hoje encarnados. Nos dá a bênção do esquecimento de que nós já fizemos coisas não tão boas e nós não lembramos, graças a Deus. Nos dá a oportunidade de crescer e de se transformar, de evoluir. E a cada passo do caminho, ele nos sustenta. Porque como diz aquela oração das pegadas na areia, quando um irmão se encontra sozinho num problema muito grande, olha para o chão e estava andando na areia, Jesus ao lado dele. De repente, ele está numa hora de amargura e ele olha, só vê um par de pegadas. Então ele questiona e fala: Jesus, Deus, por que me abandonastes? E eles respondem: foi nesse momento, filho, irmão, que eu te carreguei no colo, não é? Então eles nos dão grandes ferramentas para a gente evoluir, para a gente caminhar para frente, para a gente se transformar no nosso intelecto, nossa maneira de ver, nossa maneira de ouvir, nossa maneira de falar, o que vai dentro do nosso coração, das nossas atitudes, uma série de coisas que nós podemos transformar. Vamos ver onde eu parei aqui. No entanto, ele não revelou tudo porque o homem ainda não tinha conhecimento intelectual naquele tempo, né? E principalmente o moral para conhecer seus ensinamentos. Mas Jesus falou do Consolador prometido. Era exatamente por isso que ele falava por parábolas, porque não podia ser tudo revelado, tudo teria o seu tempo. Se vocês me amam, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós os conheceis, porque ele habita em vós e estará convosco. No item 5 e 7, ele fala do Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova
que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e de suas revelações para o mundo corpóreo. A doutrina espírita vem abrir aos olhos e aos ouvidos da humanidade terrestre, porque fala sem figuras, sem alegorias. E é por isso que ela levanta o véu, ela revela intencionalmente lançado sobre certos mistérios em razão do conhecimento. Por isso que a gente chama... O Espiritismo vem quando a ciência não mais permitia aos homens a aceitação de sua razão, que ele não podia aceitar, proporcionava-lhe a abertura intelectual necessária para compreender. O Espiritismo revive as lições evangélicas no original, ou seja, na forma como Jesus ensinou, sem dogmas e normas teológicas. Por isso é chamado de cristianismo redivivo. Conforme diz Emmanuel no livro da Opinião Espírita de Chico, Jesus é o mestre, Kardec é o professor, Jesus é a porta, Kardec é a chave. E o que Emmanuel quis dizer com isso? Que Jesus é a porta que nos conduz a Deus. Porque o próprio Mestre nos disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chega ao Pai a não ser por ele. Kardec é a chave, porque seu trabalho dedicado nos permitiu conhecer o mundo espiritual. Por meio de mensagens de espíritos benfeitores, nos tirando, enfim, da ignorância e nos ajudando a seguir com segurança a nossa jornada evolutiva. Assim, portanto, a terceira revelação, o Consolador Prometido. Eu tenho aqui um pedacinho de um texto que eu quero ler, do Renovando Atitudes, que chama-se Perceptor de Almas. Eu vou ler uma partezinha dele porque é muito linda. Jesus andou pelos caminhos terrenos, desprovido de qualquer apego, consideração ou aplausos. Ensinou a excelência da mensagem do amor em sua grandeza. Ele afirmava que todos deveriam ser vistos como irmãos. Homem generoso, sempre voltado à natureza, com a qual se integrava fortemente. Exemplificou tudo. Amava os lírios do campo, os pássaros do céu, os montes, as brisas da manhã, as águas dos lagos. Ele exemplificou as belezas naturais terrenas, comparando-as com as do reino do céu. Ensinou-nos a respeitar inicialmente as coisas da terra, para que pudéssemos então amar as coisas da vida maior. Sigamos Jesus, ele é a luz do mundo, o sol fulgurante que aquece as almas do frio interior, da desilusão e da desesperança. Busquemos Jesus agora e sempre, porque só assim estaremos caminhando ao encontro da paz tão almejada. Eu espero que vocês tenham entendido meu ponto de vista. Eu acho que Jesus, esse irmão maior, é sempre um exemplo maravilhoso a todos. Ele esteve aqui sem nada, chegou, viveu simplesmente. Depois dele, nada foi igual. Depois que ele passou por aqui, ele deixou exemplos e ensinamentos que até hoje transformam vidas. Nos deixou esse evangelho que é um guia de norma e conduta para a nossa transformação. Então, o mínimo que nós podemos fazer é tentar. Meus irmãos, vamos dizer que é trabalhoso, mas é possível. Cada um de nós tem que ter no coração muito amor, entendimento. Nós temos que ser resilientes, nós temos que ser pacientes e insistir.
na nossa transformação íntima e tão urgente, não é? Evoluindo, a gente evolui nosso irmão, cada um por si, porque eu não consigo transformar o outro, cada um tem que se transformar. Com isso, nosso planeta de regeneração e provas também vai caminhando. E que a gente tenha a oportunidade de tentar. Eu acho que essa tentativa da nossa transformação, ela vale muito a pena. Que o dia que nós passarmos para a vida espiritual, nós receberemos conforme merecemos. Aqui mesmo nesse planeta. Se eu quero flores, eu tenho que plantar flores, deixar os espinheiros de lado. Vamos agora à nossa vibração. Agradecidos que somos por tudo aquilo que recebemos. Abrimos os nossos corações para ver dele sair uma luz imensa que se junta a outras e vai se direcionando a todos os lugares onde a espiritualidade maior se fizer essa luz necessária. Levemos essa luz ao nosso planeta azul. Envolva todo esse nosso planeta. Trazemos essa luz agora um pouco até o contorno do nosso país. Que ele seja envolvido por essa luz, o mental dos nossos dirigentes também, nosso povo, trazendo ela agora aos hospitais, às casas de detenção, aos asilos, às creches, aos karmas degradantes, a todas as instituições religiosas. Vamos levando essa luz até nossos irmãos que moram nas ruas, para os lares desajustados da terra, para todos aqueles que viajam por terra, por ar e por mar, por todos aqueles que estão partindo neste momento para a pátria espiritual e por todos aqueles que estão abrindo seus olhos para este mundo. Que essa luz envolva também a todos os pedidos de vibração colocados nas nossas redes sociais, nos nossos grupos de WhatsApp, na caixinha física que se encontra na Seara. Que todos sejam envolvidos por essa luz bendita. Agora levemos essa luz até a nossa casa, a Seara da Paz. Que ela seja envolvida, toda a sua diretoria, seus trabalhadores, seus assistidos, seus voluntários, enfim, a todos os nossos amigos e irmãos daquela casa. Pedimos licença agora e vamos trazendo essa luz até nós, aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho, envolvendo a tudo e a todos, principalmente aqueles que nós temos mais dificuldades. Vamos agora pedindo à espiritualidade maior que coloque um remedinho na nossa água, do qual nós estamos necessitando. Voltando os nossos pensamentos ao nosso irmão maior, a Jesus, fazemos agora nosso pedido mais íntimo. Mas vamos nos lembrando, meus irmãos, sempre que cada um receberá conforme seu merecimento e que seja feita sempre a vontade do Pai e não a nossa. Que assim seja. E assim vamos encerrando nosso trabalho, agradecendo a Deus, nosso Pai, por esta oportunidade de nossa encarnação, por permitir estarmos aqui reunidos em seu nome. Agradecendo a Jesus por esse evangelho bendito. Agradecendo a Mãe Maria por sempre nos amparar. Agradecendo a Ismael pela proteção dada ao nosso povo, ao nosso país. Agradecendo a todos os irmãos benevolentes que sempre nos acompanham, nos auxiliam. Agradecemos as fraternidades junto com Ricardo Coração de Leão. Agradecemos as equipes de higienização. Agradecemos a nossa mãe Norma e a José de Arimateia por permitir que as portas daquela bendita casa estejam sempre abertas a receber a todos que necessitam com tanto carinho e amor. Por fim,
Agradecemos nosso mentor individual, esse amigo tão querido que nos acompanha e protege. E encerramos este Evangelho no Lar de hoje dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, Pai, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, a quem esteja nos devendo de alguma forma. E não nos deixeis em cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Vós que sois o poder, o reino e a glória para o todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Salve Cristo Jesus. Meus irmãos, fiquem todos em paz, que Deus os abençoe, que tenham uma noite maravilhosa, que durmam em paz e acordem amanhã refeitos, com a graça de Deus. Não esqueçam do nosso chá bazar, vai ser uma delícia nos encontrarmos, conversarmos, vocês vão gostar muito de conhecer a nossa nova seara. Fiquem com Deus e até breve. Tchau!